Estudo Bíblico 1 Coríntios 9, o exemplo de Paulo. Capítulo 9, versos 1 a 27. A disposição de Paulo em esquecer-se de alguns de seus direitos é o princípio declarado em capítulo 8, verso 9. As perguntas do verso 1 indicam que alguns dos crentes coríntios defendiam sua conduta questionando a autoridade de Paulo e criticando o comportamento dele. Os seguintes versículos contêm mais de uma dúzia de perguntas retóricas que refletem a profunda emoção de Paulo e provêm indícios sobre essa situação histórica. Paulo observou como ele tinha renunciado aos seus direitos a favor do Evangelho. Ele tinha pleno direito de receber sustento financeiro pela sua pregação, mas se recusava a receber isso deles, versos 15 a 18. Uma vez que ele tinha renunciado ao seu direito de exigir um salário para aliviar a carga deles, certamente eles poderiam renunciar a alguma carne por amor à alma de um irmão fraco. Talvez alguns dos crentes de Corinto se sentissem queixosos porque Paulo se recusava a aceitar o patrocínio deles, e daí concluíam que ele não era um apóstolo legítimo, 2 Coríntios 11, versos 7 a 12. Nesse caso, por que haveriam de continuar dando ouvidos às instruções dele? Muitas pessoas, porque contribuem financeiramente para o sustento de seus líderes, sentem-se no direito de direcionar suas decisões como se esses não fossem dirigidos por Deus. O princípio descrito no verso 14 é refletido não somente no sacerdócio levítico do Antigo Testamento, verso 13, mas também em várias passagens do Novo Testamento. Por exemplo, Lucas 10, verso 7, Gálatas 6, verso 6, 1 Timóteo 5, versos 17 a 18. Paulo retorna no verso 19 à primeira pergunta do verso 1. Parece que Paulo teve que defender-se da acusação de incoerência. Ele exercia liberdade em sua própria conduta e, portanto, não devia privar outras pessoas de fazerem a mesma coisa. E o apóstolo retomará esse tema de novo em capítulo 10, versos 23 a 33. Mas ainda Paulo renunciou ao seu direito de ser ele mesmo, tornando-se todas as coisas para todos os homens, a fim de que ele pudesse ser mais eficiente no ganhá-los para Cristo. Versos 19 a 22. O exemplo de Paulo mostra que nenhuma quantidade de sacrifício próprio é demais. Os coríntios, portanto, deveriam deixar de comer a carne sacrificada aos ídolos por amor aos seus irmãos. Paulo estava disposto a abrir mão de muitos direitos e liberdades, caso o exercício de qualquer desses privilégios pudesse causar empecilho à sua habilidade de pregar o Evangelho ou tornar as pessoas menos dispostas a acreditar em sua mensagem. Portanto, Paulo se recusava a exercer a própria liberdade caso isso levasse outras pessoas a pecar. Nos versos 24 a 27, Paulo não estava se referindo ao autoflagelo e sim à morte da carne que devemos todos os dias praticar. E que, para se chegar à vitória, temos que disciplinar o próprio corpo. Então, os cristãos devem abandonar seus interesses egoístas, mortificando a carne em benefício de sua meta principal, receber a coroa de vitória. E Paulo não era diferente. Tinha que mortificar sua própria carne para não ser desqualificado, de maneira a perder sua salvação. Os atletas olímpicos são esforçados, disciplinados e concentrados. Eles forçam seus músculos até o limite e renunciam a prazeres normais em sua busca por uma coroa corruptível, a qual era, naquela época, feita de aipo seco. Não devem os cristãos ser mais esforçados, disciplinados e concentrados em sua busca pela coroa incorruptível no céu?